O ser humano é muito maior do que um simples problema, ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que essa se lhe afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima e assim concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de tudo e de todos à sua volta. Para isso, faz-se imprescindível, sem postergações injustificáveis, focar toda a sua atenção onde deseja estar ou no que almeja ser ou se tornar, valendo-se dos potenciais inerentes à sua natureza divina para lograr êxito em seu intento. Quanto mais consciente e sincero o seu querer, quanto mais profundo e acurado o conhecimento das leis, dos fatos e das circunstâncias, mais fácil se lhe tornará conduzir-se com acerto e edificar com propriedade o reino de Deus em si. E esse texto que acabamos de ler foi um parágrafo inteiro de uma frase que é apenas a metade do parágrafo, que consta na sua última folha ou dentro da antecapa, nós colocamos aqui. E gostaria de ler mais 2 trechos para vocês, para fundamentar o que vamos trabalhar hoje, a transformação moral. Nós lemos da página 101, ele tem 640 páginas, e agora da página 104. A fé raciocinada cientifica e aprende. A razão amadurecida logica e compreende. A fé vivenciada aplica, experimenta e discerne. E a intuição sintetiza, ilumina e se torna a personificação do amor essência. Enquanto as 3 primeiras angariam e qualificam o saber, a última aprimora e se torna o ser. E agora a última é uma citação de Joana de Ângeles, que está na obra Plenitude. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique, quando enfermo, poderá modificar-lhe o quadro orgânico, não, porém, libertá-lo, porquanto, no primeiro ensejo, ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório desequilibrado. Jonas Moura, Teresina, Piauí. Seja muito bem-vindo, alma irmã, eterno amigo, para falarmos de transformação moral, que é a causa da quase totalidade das enfermidades psicobiofísicas do espírito imortal. Olá, boa noite a todos. Um grande abraço, meu irmão Sebastião Camargo. É um prazer imenso estar aqui com você novamente. E eu não sei se eu vou passar algumas informações ou se vou anotar muito mais. O interessante é a gente aprender sempre, e o conhecimento que fica dentro de nós não vale se não passarmos para os outros, para todos os nossos companheiros. Obrigado ao César Ayala,
Obrigado a você, Sebastião, pelo convite. Sempre que me chama, eu estou aqui às ordens. A transformação moral, para mim, é uma das tarefas mais difíceis, talvez a porta mais estreita que eu, como pessoa, comecei a atravessar. Nem sei se cheguei ao começo dela. Então, é uma das portas mais estreitas. Eu não sei se para todos os planetas foi assim, para todos os orbes foi assim, só sei que a lei de justiça opera em tudo e em todos, né? Então, muito obrigado aos espectadores que estão por aí. A gente vai fazer uma apresentação o mais objetiva possível. A gente vai discutir e, com o tempo, a gente vai sedimentando essas ideias. Mas, como você falou aí nos seus parágrafos aí do seu livro, a vivência moral é o final. A vivência moral tem que ser praticada, certo? Vivida. E se não só falarmos e não praticarmos, vivenciarmos, talvez seja até pior, né, Sebastião? Fica mais delicado. E se alguém que estudar esse livro e após estudá-lo dizer que a transformação moral não é possível, aí ele vai estar mentindo ainda mais para si mesmo, porque nós procuramos detalhar essa transformação moral e colocá-la de uma forma que todos alcançassem e perceber que não é tão difícil assim quando nós sabemos o que estamos fazendo. Mais uma vez, gratidão infinita. E agora, assuma o leme, eu vou ali para a proa, vou tomar uma água e depois eu volto conforme você for necessitando da minha presença. Tá É certo. contigo. César, se você puder botar aí os slides. Então tá aí, a transformação moral, o transformismo moral, na verdade é Jonas e Sebastião e amigos. Nós vamos fazer alguns debates aqui. Por favor, César, próximo. Então, como médico que somos desta vez, desta roupagem, cito o meu mestre Samuel Hahnemann, pai da homeopatia e o precursor da medicina espiritual, que diz que a única e nobre missão do médico é curar, ato que consiste em restabelecer a saúde ao indivíduo doente. Isso está no órgão, no parágrafo 1º de Samuel Hahnemann. E como a cura espiritual ela é uma realidade e ela vai ser o grande futuro, já é, nós estamos aqui fazendo essa integração desta medicina corrente atual com a medicina espiritual, a medicina integral, o ser humano integral que nós somos. Próximo, César. No capítulo 19 do livro Ação e Reação, ele diz o seguinte: habitualmente convidamos a atenção de nossos internados em uma reunião que eles fizeram para os veículos das nossas manifestações, mostrando-lhes, quando possível, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos, ou seja, entre parênteses, os nossos corpos sutis, o físico, duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o espiritual, que vocês estão vendo aí no lado esquerdo. Então, o nosso estado extremamente representa e se expressa nos nossos corpos sutis. Portanto, é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência, ou seja, em nosso corpo sutil. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser, ou seja, nos nossos corpos sutis, principalmente o físico e os outros.
Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo por que, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Lendo estas palavras do André Luiz, na obra de Chico Xavier, Ação e Reação, é que nós, cada dia que passa, vamos compreendendo a nossa missão de curar, a única missão nobre de curar a todos que nos procuram, e não pode mais deixar de colocar os corpos sutis em nossa prática, tanto de investigação quanto de cura. Por isso estamos por aqui. Próximo, César. Sebastião, quando você quiser fazer intervenções, por favor. O Viktor Frankl é um neurologista e psiquiatra austríaco, acredito que sobreviveu lá ao Holocausto. Ele fundou um ramo da psicologia chamado logoterapia, que é o estudo do sentido da vida. Aqui eu vou lhes falar que não é de espiritismo. É uma terapia desenvolvida por um neurologista, psiquiatra e psicólogo. Logo, na sua proposta, ele a colocou como uma terapia aberta, ou seja, como uma proposta evolutiva. Ou seja, também que outras ideias poderiam ser acrescentadas a eles, que seriam, como de fato foram. Eles receberam elementos da psicanálise, ele pegou elementos da psicologia comportamental, e o arcabouço teórico dela era a análise existencial. Qual a função da nossa vida aqui, o que representava a nossa vida. E a logoterapia era o modelo de terapia que ele desenvolveu. Próximo. Então, pode passar, César. Esse neurologista, ele colocou como fundamentos dessa logoterapia, nós precisávamos ter a noção de sentido da vida, nós tínhamos que ter vontade de buscar esse sentido da vida, nós tínhamos que ter liberdade de ter essa vontade para o ser humano, essa liberdade também com responsabilidade, e ele definiu e projetou a visão do ser humano não só como um ser material, mas como um ser psico-espiritual. Então ele disse que a vida sempre possui um significado para todas as pessoas, existe um sentido que está latente, que está esquecido dentro de nós, desse significado, esse sentido potencial, mas que o ser humano tinha que ter esse desejo de ter essa vontade de buscar esse sentido para a vida, que essa força era uma força motriz. Isso é muito parecido, e tinha que ter essa vontade de ser e de vir a ser. Isso é muito parecido, Sebastião, com eu não sei se ele conheceu a obra de Leon Denis, mas é muito parecido com o problema do ser, do destino e da dor, né? Isso foi por volta de 1940, eu não sei que tempo foi. Mas ele desenvolveu isso, e desenvolveu isso que, buscando tudo isso aí, você poderia ter um potencial cura para os seus problemas. Próximo, senhor. Então, o Viktor Frankl, que fundou essa logoterapia, ele começava a falar o seguinte: como é que a gente pode encontrar sentido para a vida? Então ele dizia que você tinha que ter valores. Você tinha que desenvolver alguns valores. Você tinha que fazer nascer dentro de você alguns valores. Primeiro, valores de criação. Quer dizer, o que você faz, o que você entrega para a sociedade, o que você está entregando para o universo. Ou seja, tem que criar, certo?
E quando você não cria nada, você tem o que a gente chama de vazio existencial. Se você não cria, você fica um vazio, você fica na inércia. Então, um dos valores que ele fez, que ele desenvolveu, foi esse. Próximo, César. O segundo valor que ele tem, que ele desenvolveu, foi o valor de experiência, de comportamento. Quer dizer, você tinha que experienciar. Quer dizer, o que é que você recebe? O que é que você aprende do mundo? O que é que você aprende da sociedade, da sua família, dos seus amigos, da sua escola, dos seus relacionamentos? E que você tinha que desenvolver ações satisfatórias que lhe causassem prazer e justiça. E aí eu coloco entre parênteses, de acordo com as leis universais. Então, se você não experienciar, se você não treinar, se você não repetir, se você não reconhecer, não conhecer, não estudar, não vivenciar, fica difícil. Por isso que a transformação moral, sem vivenciar, é impossível, na minha opinião. A transformação moral, ela tem que ter experienciação. Você tem que vivenciar, experienciar, treinar, fazer experiência. É assim que se aprende. Próximo. O terceiro valor para encontrar sentido da vida é você tem que ter atitude, você tem que ter ação, você tem que ter agir. E aí você tem que ter vontade. E como o próprio Sebastião já falou, o corpo das vontades é um corpo real dentro da gente. Esse corpo é que nos dá a capacidade de ter, de encontrar sentido para a vida. Ou seja, nós temos que experienciar, mas nós precisamos agir. Nós possuímos o desejo inato de ser e de vir a ser, ou seja, de evoluir. Então, você quer se transformar moralmente, você tem que agir. Você tem que experienciar, você tem que criar. E olha que quem está falando isso não é um psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, e desenvolveu essa terapia e que não falava muita coisa de espiritualidade. E qual que é o contrário da atitude? O contrário de você ter ação, de você ter vontade, a inércia. E aí você vai ver que o sofrimento das pessoas está muito ligado a isso, né, Sebastião? À inércia, ao vazio existencial, essa falta desses valores. E aí o sofrimento vai ser sempre presente, mas a gente fala que não será para sempre. Tomando atitudes corretas, mesmo diante do sofrimento, você pode virar a mesa. Próximo. Então, desenvolver valores de criação, de experiência, de comportamento, de atitude, de ação, está intimamente ligado se você quiser se transformar moralmente. Na minha visão, sem isso é impossível. Próximo. Então, a logoterapia desse ser chamado Viktor Frankl é que a pessoa tinha que ter noção do sentido da vida, tinha que ter vontade de buscar esse sentido, tinha que acionar esse corpo aí com liberdade, mais liberdade com responsabilidade, de vontade para o ser humano e ter essa visão. Nós não podemos mais ficar escondendo que nós somos um ser biopsico espiritual. Todo mundo quer falar do ser humano físico, a gente já desenvolveu mecanismos, já estudou toda a mecânica física, a bioquímica física, a ortomolecular física, já estudamos a mente, os frequenciais, já estudamos a homeopatia, já estudamos, mas ninguém quer falar do espiritual. Todo mundo tem medo, todo mundo não sabe, todo mundo não gosta, todo mundo fica com medo. Então, nós temos que abarcar isso aí.
Nós temos que estudar isso aí. E se a ciência acadêmica não prova, ou talvez não queira provar, não tem problema. A gente conta com os nossos dimensionais. Próximo. Então, nós temos uma unidade inseparável, que é o ser humano integral, com vários corpos sutis, que evolui, está evoluindo, e o corpo físico é um corpo dessa unidade. Existe doença do corpo físico e doenças mentais ou psíquicas, em que a causa está em outro corpo que não físico. Próximo, César. Próximo, César. A transformação moral só vai acontecer quando a gente começar a entender essa unidade multidimensional inseparável. E existe uma hierarquia entre os corpos. Por isso, tratar o físico, a gente já está cansado de ver que não está completo. A medicina está patinando, apesar de ser nobre, mas está patinando nas questões mentais. Porque o tratamento é integral para todos os corpos. É a unidade que adoece. O tratamento de um corpo afeta os outros. E a causa de uma doença ou um distúrbio pode aparecer em um outro corpo sutil. Você tem que buscar e já tem técnicas para isso. Próximo, César. Nesta vida podemos melhorar nossos corpos sutis, todos. Nesta vida aqui. Nós temos a obrigação. Mas podemos piorar também nossos corpos sutis. Agora, quanto mais sutil é um corpo, mais ele tem poder de organizar o outro menos sutil. O corpo mais sutil também, infelizmente, pode desorganizar o outro menos sutil. Infelizmente. E aí a gente vai ver que a transformação moral tem tudo a ver com isso aí, porque adoece. A não transformação moral adoece os nossos corpos sutis e termina chegando no físico. Próximo. Então, a gente propôs, Sebastião, um modelo de tratamento integral para todos os terapeutas, para os palestrantes, para as terapias energéticas, para as casas espíritas, para tudo. Para todas as pessoas. Nós tivemos aí meio que o enxerimento, a audácia de propor um modelo de tratamento integral, e eu estou te colocando isso em primeira mão para ti. E aí estou colocando, mas aceito, como que eu digo, aceito crítica, aceito correções, aceito aditivos, aceito várias coisas, porque não é um modelo completo. Próximo. E nesse modelo é impossível ele funcionar sem o transformismo moral, sem a transformação moral. Aí é que está o problema, Sebastião. Então, como é que vai ser mais ou menos? Primeiro, nós temos que identificar e corrigir os 3 pilares da saúde física, que é a alimentação, a oxigenação e o sistema imunológico. Isso a gente já bateu aqui várias vezes, já debateu várias vezes. A gente está levando isso para as casas espíritas, está levando isso para todas as pessoas. Não é fácil, não é fácil, mas a gente está levando. Segundo, identificar a síndrome associada ao consumo excessivo de carboidratos. Os carboidratos altamente processados e finos, que está aí o açúcar no meio. Eu vou já mostrar isso aí. Terceiro, nós temos que identificar e corrigir as imperfeições morais na prática do dia a dia. Identificar e corrigir só com a vivência moral. Só com o transformar só virá com a vivência, com a prática, com a ação, com a criação, com a atitude, com a vontade. E aí eu já vou te perguntar, Sebastião, se estiver por aí,
se esse terceiro já não é o primeiro. O quarto é praticar meditação, mindfulness, yoga, estudo, tá? Desenvolvimento da intuição, das outras habilidades. O quinto é praticar exercícios respiratórios para melhorar a oxigenação, o autoconhecimento integral e possibilidade de cura. Para que os senhores possam saber, só pela prática respiratória, somente por ela, praticando o exercício de uma forma ritmada, você pode acessar seus outros corpos sutis. Você pode entrar, alcançar um estado alterado de consciência, ou um estado holotrópico de consciência, ou seja, acessar os seus outros corpos sutis só praticando respiração. Só que tem que ter técnica, tem que vivenciar, tem que experienciar. Próximo, César. O sexto é identificar as doenças de estilo de vida e da alimentação, que essas doenças que são praticamente provocadas e evitáveis. Sétimo, a doença que permanecer. Se você corrigir tudo isso aí, essas 6 coisas, e a doença que permanecer, ela é endógena, ela é bem profunda. Ela pode ser aguda ou, mais frequentemente, ela é crônica e geralmente de vivências passadas. Ou até nesta, mas que com sua causa está localizada nos outros corpos sutis. Passando assim, você começa a definir as estratégias de tratamento. Próximo, César. Então, por exemplo, vocês querem saber quais as causas de adoecimento e a morte da população atualmente? Violência, que pode ser evitada. Segundo lugar, doenças cardiovasculares. Quais são? Aquelas que o sangue coagula, que é os infartos, os derrames, a morte súbita, as tromboses, a insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão e insuficiência renal. Isso aí são doenças cardiovasculares, é o que mais está matando. A outra, câncer. A outra, diabetes tipo 2. Então, o que é que acontece? Todas essas doenças aí são evitáveis. A maioria delas, 95 delas, são autoadquiridas. Elas são falsas. Elas não existiam. Então, agora, por isso elas são evitáveis. Então, vocês têm que saber identificar e saber que isso aí não tem nada a ver com o espiritual. Foi adquirido nessa vida aqui. Próximo, senhor. Muitas pessoas acham que o problema é de quem está doente e põe a culpa no médico, no sistema de saúde, nos governos. A culpa pode até ser, e é de alguém, mas o problema é exclusivamente nosso. Então essas doenças cardiovasculares, a violência, o câncer, o diabetes, na sua grande maioria, podem ser evitadas, porque elas não existiam no começo do século passado. Próximo. Então, olha aí, ó, consumo excessivo de carboidratos, principalmente açúcares, a carboidratos finos com alto índice glicêmico, altamente processados. Quem fez esses carboidratos processados? A indústria, fomos nós mesmos. Então hoje, Sebastião, existe artigos e mais artigos científicos provando que o consumo excessivo de carboidratos altamente processados, quer dizer, aqueles carboidratos finos, principalmente com excesso de açúcar, principalmente frutose, são responsáveis por transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por baixa autoestima ou autoimagem, por tendência obsessiva e compulsiva, o famoso TOC, por pensamento acelerado e devaneios, por diminuição da função cognitiva, por dor crônica difusa. Então, a maioria dessas doenças podem ser evitadas. Não tem nada a ver com o espiritual. E muita gente chega lá, nas casas espíritas, ou vai te procurar, Sebastião, que está desse jeito, e às vezes é isso aí. Isso não existia no século passado. Próximos. Quer mais doenças associadas
ao consumo excessivo de carboidratos, essas doenças receberam o nome de doenças ou sintomas comportamentais. Obesidade. A obesidade é um consumo excessivo, na sua grande maioria, não estou falando em tudo, não é 100%. Ansiedade, transtorno do pânico, transtorno do espectro autista, estados depressivos, doenças cardiovasculares, câncer, tudo isso tá assim. Isso não tem muita coisa a ver com vidas passadas, com obsessores, com trauma, nada disso. A maioria dessas doenças podem ser evitadas. Próximo, César. Aí é que tá. A outra porta, e para mim a mais estreita, são as imperfeições morais. Nós não passaremos, as nossas doenças não curarão, muitas delas, se nós não corrigirmos nossas imperfeições morais. Eu coloquei aqui algumas, e o Sebastião pode fazer aí algumas observações. Raiva, cólera, rancor, vingança, ciúme, tristeza. Vocês sabiam que ociosidade causa doença? Sim. Amargura, tortura, escravidão, culpa, medos, vaidade, amor próprio ofendido, maledicência, hipocrisia, calúnia, inveja, avareza. Eu não sabia também, mas o Sebastião falou fofoca no podcast que a gente teve lá o ano passado. Então, tudo isso aí são imperfeições morais que causam doenças. E aí depende só da gente. Na maioria delas depende só da gente. Próximo. As imperfeições morais podem vir desta vida, mas podem vir de outras vidas também. Mas a parada aqui é com a gente. Nós viemos para fazer isso. Nós viemos para corrigir e fazermos e promovermos essa transformação moral. Não temos como fugir disso. Próximo. Então, qual seria o verdadeiro ser humano integral do bem, se quisermos nos transformar moralmente? É lógico que eu me baseei naquilo que eu achei mais lógico, mais sensato, mais de bom senso em todos os livros que eu li, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 17, Sede Perfeitos, do livro dos Espíritos, o que é um ser humano verdadeiramente integral, ou seja, aquele que já se quer transformar moralmente. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Aquele que interroga sua consciência sobre seus próprios atos, se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia a todos, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Próximo. Se ninguém tem qualquer queixa dele, se fez a outra em tudo o que desejara que ele fizesse. Aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria. Aquele que sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Aquele que tem fé no futuro, esperança em dias melhores, né, Sebastião? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Próximo, Sebastião. Aquele que abre todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar.
Aquele que, possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar pagamento algum. Aquele que retribui o mal com o bem, que toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Próximo. Aquele que encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, ou seja, aquele que acolhe. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação que se faz por generosidade. Aquele que é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, nem de time, nem de política, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, qual o verdadeiro ser humano integral do bem, se quisermos nos transformar moralmente? Próximo, César. Aquele que é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crenças. Aquele que toma por guia a caridade em todas as circunstâncias. Aquele que não alimenta o ódio. Aquele que é indulgente com as fraquezas alheias, pois sabe que também precisa de indulgência. Próximo. Aquele que estuda suas próprias imperfeições morais e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregas para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Aquele que não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aquele que aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Aquele que não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, porque sabemos que tudo que nos foi dado vai e pode ser tirado. Se a gente for olhar, a gente não leva nada daqui. Nem a casa, nem esse computador, talvez nem o corpo. Próximo. Aquele que usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito de que terá que prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Isso é terrível. Se a ordem social colocou sob seu mando os outros homens, os outros seres humanos, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar a moral e não para lhe esmagar com seu orgulho. Aquele que evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Próximo, César. E o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que a natureza dá aos seus semelhantes. Próximo. Então, eu termino com uma questão no 194 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma enciclopédia de transformismo moral e de outras áreas. É que as pessoas acham que, por ter sido escrito há muito tempo atrás, não serve. E ele diz na questão 894, ele pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é:
Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso, evolução na senda do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade, ou seja, a sublimação, a transformação, a sutilização dessa virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Pense numa coisa profunda, que foi escrita há tanto tempo atrás. Próximos. Então, o ser humano, ele sempre buscou mergulhar no sentido da vida. O que estamos fazendo? Para onde vamos? Parece aquela coisa do problema do ser, do destino, da dor. O ser humano sempre procurou buscar respostas e isso veio dentro de mim sempre, Sebastião. Eu sempre busquei o que nós viemos fazer aqui, qual a razão da vida, qual a razão do sofrimento, por que tantas pessoas sofrem. Então a gente sempre buscou encontrar resposta e isso vai ganhando impulso ao oculto dentro de nós. E para nós, buscamos a pesquisa. Mas não podemos, não adianta somente pesquisar. Nós temos que experienciar. E o Hermann Hesse, que é um pintor germano-suíço, ele diz que a verdade é vivida, não ensinada. Então, se nós queremos mudar nesta vida, a transformação moral, ela é obrigatória. Ela pode até ser adiada, mas ela é obrigatória. Não tem como a gente deixar se passar disso. E a hora é agora. Eu sempre me perguntava assim, se nós temos outras vidas, outras vivências, por que agora eu estou pagando para as outras? Agora eu estou mais evoluído, porque o mundo está mais evoluído, eu estou numa ciência mais evoluída, eu estou num conhecimento mais evoluído, e a minha responsabilidade é consertar tudo aquilo que os outros não puderam, porque não tinham. Não é isso, Sebastião? Exatamente isso. Estava até vendo aqui um trecho da página 378, só para fortalecer e dar um tempo para você tomar água aí. Então, ante as perturbações morais, as disfunções do corpo, a desorganização perispiritual, os desajustes mentais, os desarranjos emocionais, enfim, frente à desarmonia e os conflitos da alma e do espírito em suas relações intrapessoais e interpessoais, o conhecimento de causa e a consequente transformação moral e espiritual são condições inalienáveis para a aquisição ou para o rearranjo do bem-estar íntimo, a paz de consciência à luz dos deveres nobremente empreendidos e da plenitude nos relacionamentos multiformes. E quando falamos o ser moral, estamos falando das inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. O uso disso no trato, no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, de arquitetar nossas ideias, nosso modo de falar ou expressá-las, e assim a nossa maneira de agir. Por exemplo, todas as enfermidades, o que nós chamamos de boca-ouvido, todas as enfermidades da fala ou do mecanismo fonador
ou as infecções de garganta, os cânceres, para ser mais exato. Ou eu falo demais, ferindo as pessoas, ou eu não falo o que deveria falar, ferindo a mim mesmo. Por isso, a transformação moral, perder a força de ferir, é a intenção com a nossa palavra. Saber o que ouvir, o que registrar no nosso modo de ver as coisas. E até o uso do tato, do olfato e paladar, no trato com os alimentos, por exemplo. Então, tudo isso é transformação moral, é comportamento. A transformação espiritual ou a iluminação espiritual é o processo que nós chamamos de ética no comportamento. A moral é o comportamento em si. E espiritual é como nos comportamos. Vejo a obra, vejo Deus. Então, se tudo que existe são expressões de Deus, e se eu quero ter um relacionamento mais íntimo com Deus, a primeira coisa é cuidar no trato com todos os seres, porque estamos falando da sua obra. Porque de nada adianta falarmos nas orações ou até para as pessoas que amamos a Deus, que às vezes não vemos como um ser consciencial. Mas estamos vendo as suas expressões. Mas às vezes odiamos suas expressões. Os seres humanos, às vezes até os animais, o desrespeito com os vegetais, com os minerais, até com os componentes da matéria mental, porque se eu pensar negativo, eu estou dizimando os seres desse universo consciencial. Por isso, sem esta transformação no pensar, no sentir, falar e agir, nós podemos pegar lá os 7 pilares que o Dr. Jonas coloca para nos auxiliar nesse tratamento integral. Mas, quando ele fala do terceiro, ele está ótimo no lugar aí, o terceiro. Por quê? Porque nós temos que cuidar do efeito primeiro. Se eu não conseguir sanar a dor, mudar a alimentação, entender que os carboidratos finos são os terrores aqui da parte biológica, com dores dilacerantes, com esses processos dolorosos, eu não consigo nem pensar. Por isso está perfeito a ordem dos 7 pilares ali para que haja esse tratamento integral. E se a pessoa não se convencer disso, eu achei maravilhoso, é um dispêndio de recursos muito grande você mudar de uma clínica menor para um espaço maior, e até palestra tem para os pacientes, ou pelo menos para torná-los pacientes, porque normalmente são muito impacientes. Eu estou... É verdade. Eu não falo que eu estou ansioso, mas estou me programando para estar contigo o mais rápido possível, para a gente poder conhecer o seu espaço de perto e poder contribuir de algum modo para quem busca não só o alívio psico-biofísico, mas principalmente a transformação moral e espiritual. Mas essa imperfeições morais aí, quer dizer, esse terceiro item aí é a porta mais estreita, não é? É porque eu fiquei lembrando do Dr. Calais, lá na obra de Kardec, na Revista Espírita de junho de 1866.
Porque quando os pacientes buscavam assistência, e ao mesmo tempo me lembrei de você, e fiquei perguntando, será que não é o Dr. Calais, reencarnado ou encarnado aqui em Teresina? Porque toda a intenção dele na cura do paciente era a transformação moral. Ele buscava as causas dos equilíbrios psicobiofísicos na conduta moral do paciente. Se ele se dispusesse a mudar moralmente, ele sarava. Não precisava nem medicação. E é o que a doutora Mayra fez um experimento certa vez, que ela chamou de jejum mental. Uma pessoa se dispus... era isso mesmo, ela se colocava à disposição no sentido, se dispusera ou se dispunha a desligar a televisão. Porque só tem informações, com raríssimas exceções, que só perturbam ao invés de ajudar. E não é como você disse, né? Não é o mecanismo em si, é o conteúdo que estão colocando, né? Exato, o O mecanismo mecanismo é maravilhoso. maravilhoso, mas o que oferta hoje a grande mídia, essa que é comprada, que não tem compromisso com a verdade, são elementos perturbadores. E ela pedia também, coloque a água da paz na boca e pare de fofocar por um tempo. Fale das coisas boas que as pessoas têm. E a alimentação, tenha cuidado com a alimentação, converse com o alimento, não jogue alimento fora, escolha aquilo que é mais saudável, e foi dando dicas. Então as pessoas que tinham mais de 30 anos com feridas do joelho até os seus pés, que ela é cirurgiã vascular, sararam em pouquíssimo tempo sem medicação, porque ela não mudou a medicação. Então, teve o caso de uma senhora que com 4 semanas ela sarou de uma ferida que tinha mais de 30 anos. Teve outros que sararam até antes. Então a cura está em nós. Por isso a parte moral é a nossa conduta. Agora a parte espiritual na conduta é a ética no comportamento. Mas é contigo, já dei tempo para você tomar sua água, agora... Olha, assim, o transformismo moral, para mim, foi uma coisa muito terrível, porque eu vim de uma família de pessoas que gostavam de brincar, de beber. Então, na nossa família, a gente não... Eram mais de 100 pessoas, assim, que a gente fazia reuniões de 60 pessoas e a gente começava a beber de manhã e de noite ainda não parava. E a gente não tinha ninguém, assim, ligado nessas questões espirituais, né? E foi muito difícil para mim, porque eu gostava de música, de tocar, de beber, e foi muito difícil virar. E mais uma coisa eu tive, Sebastião, assim, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, é que eu coloquei como meta não mentir, dizer a verdade, assumir meus erros, entendeu? E eu paguei muito caro por isso, entendeu? Muito. E assim, uma das coisas que eu pude ver no transformismo moral é como é difícil ser bom, como é difícil ser verdadeiro. É muito difícil, entendeu? Com 42 anos eu estava hipertenso e obeso. E eu não acreditava que a gente vinha nesse mundo para ter doenças, mas e que doenças não tinha mais jeito. Na medicina corre uma máxima que diz assim: uma vez diabético, sempre diabético; uma vez hipertenso, sempre hipertenso. E a grande maioria das causas de hipertensão, elas são assim, idiopáticas, quer dizer, quando você não sabe a causa, entendeu? E a gente simplesmente é obrigado a aceitar. Ó, é isso aqui.
Você é hipertenso, pronto, você vai tomar seu remédio. Então, aos 42 anos eu estava hipertenso, eu estava obeso, inflamado e eu comecei a estudar o livro de hipertensão, o capítulo de hipertensão, e muitas páginas só falando em remédio, e lá no final dizia, olha, melhore a sua dieta, perca peso, faça exercício, melhore a alimentação, e eu investi naquilo ali e comecei a estudar. E partimos para estudamos bioquímica alimentar, fisiologia alimentar e hormonal durante a alimentação e mudamos e identificamos os hormônios que aumentavam na obesidade. Por exemplo, a insulina é um grande hormônio de alta hierarquia e ela aumenta, e só ela estando aumentada, você não precisa ter nenhum parâmetro mais afetado, mas se ela estiver muito aumentada, você já pode ter uma morte súbita, um infarto, um derrame, uma doença que coagula, ela promove inflamação. Só que isso vai acontecendo ao longo de 25 anos, só que agora está sendo mais cedo. E eu identifiquei isso, nós identificamos e a gente partiu para essa transformação alimentar. Em 6 meses eu estava sem pressão e hoje eu estou com 56 anos e até agora não sou hipertenso. Eu provei para mim mesmo que nós não precisávamos ficar hipertenso o tempo todo. A gente estava doente, mas não, a gente não significaria que a gente pudesse ficar doente o tempo todo. E a gente acabou as dores, acabou a obesidade. Eu estou há 14 anos com 75 quilos, 72, 73. Sempre que eu aumento de peso é porque eu como um pouco a mais, entendeu? E a gente adoeceu menos, era uma amidalite a cada mês, hoje não temos. Não sei quando foi mais que eu tomei antibióticos. E eu resolvi ensinar isso para as pessoas, mas como foi difícil e como é difícil. As pessoas nos procuram às vezes com obesidade e eles querem tomar uma injeção que diminua a fome, querem tomar um remédio que diminua a fome, e eles perdem peso, botam no Instagram, botam lá o antes e o depois. 6 meses depois está todo mundo obeso do mesmo jeito. Eles querem comer tudo e não querem perder e não querem engordar. Então, a gente se transformou bioquimicamente, fisiologicamente, através da alimentação. Aí foi lá que eu descobri que a alimentação afeta o sistema imunológico. Foi lá que eu descobri que quando a gente deixa de comer, quando a gente come menos, a gente oxigena mais. E o oxigênio, além de dar muito mais energia para a gente, ele desintoxica, alcaliniza. E ele potencializa o sistema imunológico. Provavelmente o que aconteceu com você. Quando você mudou toda a sua alimentação, a oxigenação entrou em você com muita garra e muita energia. E nós sabemos que o oxigênio também carrega o fluido vital, né? A energia sutil, prana, ele carrega já. Então ele é um grande, ele atrai essa energia e leva para dentro da gente. Então, um obeso ele tem muito menos mitocôndria, então ele tem muito menos energia. Então ele acaba tendo que comer mais porque ele sofre de falta de energia e o cérebro manda comer. O cérebro não entende, o cérebro não vê, ele sente quimicamente. Então ele tem essa energia, ele manda comer e você come mais, aí você engorda mais, tem menos mitocôndria, precisa de mais energia, faz aquele ciclo vicioso. Quando você começa a mudar isso aí, você começa a tornar um ciclo vicioso num ciclo virtuoso. Então isso, quando você perde peso, você desintoxica, você melhora a oxigenação. E isso aí foi que eu cheguei na parte de biofísica, de física quântica, e ali eu cheguei na espiritualidade. E aí foi que eu fui ver que dentro da espiritualidade não basta só você ir para a casa espírita, fazer palestra, fazer isso, fazer aquilo, sopa, tudo, se você não se transformar moralmente. E aí foi que eu fui ver que realmente a porta é muito mais estreita do que a gente pensa. Então, Sebastião, se as pessoas chegam no meu consultório, de cada 100 pessoas que chegam para a obesidade,
90 voltam, porque eles querem tudo fácil, querem a porta larga. Imagina na porta estreita do transformismo moral, da transformação moral. Aí é que é difícil. Então, durante a minha vida foram feitas essas transformações. Primeiro, quando eu tinha 90 quilos, que eu perdi ali os 15, 16, 17 quilos, em 6 meses as pessoas achavam que eu estava doente, que eu estava com HIV, com tuberculose ou com câncer. E estamos até hoje sem pressão, sem nada. Agora, depois da transformação para a parte espiritual, aí pronto, quiseram me internar. Então, como é difícil você ser bom, você mudar. Então, aí, na transformação moral, e lendo ali aquelas máximas ali do verdadeiro homem de bem que eu conheci contigo, aí é que é difícil, porque as pessoas se aproveitam de ti, né? Quando você mais... você é muito besta, você acredita nas pessoas, você é isso, você é aquilo. Então, tem muita gente que vai na espiritualidade, eu vou pegar um passe ali para me limpar, depois eu volto. Aí se suja de novo, depois eu me limpo de novo, entendeu? E então a transformação moral, quando as pessoas me procuram para, doutor, eu quero ler, eu quero estudar, onde é que o senhor estudou isso? Como é que o senhor conseguiu estudar tudo isso? Eu falo, começa, tem que ter determinação. Agora, se você quiser vir para a espiritualidade, começa a transformar moralmente, porque senão não vai dar certo. Vou te dar um A consolo, título, então. a título de informação, antes que você comece, o Dr. Calei, que saiu na Revista Espírita em junho de 1866, e em junho de 1967 eu estava nascendo aqui para a vida, então mais ou menos 101 anos. Então Tá eu aí. vou pesquisar esse negócio, mas eu já estou bem convencido dessa realidade aí. Então veja com Joana de Ângeles na página 263 do nosso segundo livro. Em realidade, a tarefa não é tão complicada. Bastando que a todo pensamento perturbador se contraponha um de natureza edificante. Como não se podem eliminar pensamentos que procedem de fontes remotas do ser, é possível substituí-los por outros que se irão fixando até tornar-se natural o hábito das conjecturas saudáveis. E aí, noutra obra, melhor na mesma obra, nesse campo, que é a mente, nada é impossível, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais, que se realizem exercícios ideológicos de forma a resultarem edificantes e propiciadores de tranquilidade. Então, toda vez que se diz será algo impossível de realizado ou de ser realizado, mais se lhe fixam as raízes, enquanto que toda vez quando se experiencia uma atividade que parece inalcançável, em cada futura tentativa, ei-la apresentando-se mais fácil e de resultado compensador. E ela mostra na outra obra que passa a ser prazeroso. Depois vai ser difícil deixar esse hábito prazeroso de trocar algo perturbador por algo tranquilizador. Porque os benefícios são tão gritantes, a diferença de uma coisa e outra, como você mesmo falou quando você era obeso, hipertenso, etc. E agora com essa reeducação, esse comportamento, então não vale a pena, você vai pesar os prós e contras. O prazer é muito maior hoje
de você comer uma alimentação saudável. E incontáveis realidades, você vai ouvir uma boa música, ela tem um sabor diferente, porque a música também tem sabor. Você lê uma boa leitura, ela tem também um sabor diferente, porque tudo é vivo. Porque nós estamos alimentando a alma com música, com leituras, contato com a natureza. Você tem a natureza em seu quintal, então quando você está regando as suas plantas. Ou seja, só se a pessoa se comprazer no desequilíbrio, na dor, nos tormentos. Porque quando ela começa a sentir um bem-estar de um simples exercício de respiração, de relaxamento, ela percebe que a ansiedade se vai, novas vibrações, estímulos de coragem, de ânimo, de autoconfiança se achegam, porque nós estamos inspirando algo que está vindo do universo. E na minha inspiração tem vibrações dos Cristos, tem vibrações dos seus avatares, tem a vibração de todos os seres que estão de alguma forma trabalhando para que a harmonia reine em toda a natureza. Então é tudo questão de escolhas, de frequência. Nós escolhemos emagrecer com saúde, mudando a nossa alimentação, nossos hábitos e, no mínimo, você economiza um dinheirão. Porque eu estava vendo só hoje uma receita que teríamos que comprar medicação para uma pessoa, mais de R$500 só um pouquinho de remédio. Então você economiza recursos valiosos, dá para você passear, dá para você trocar o seu carro, dá para você reformar a sua casa, dá para fazer uma infinidade de coisas, porque eu estou falando de experiência própria. Então, se eu quero curar de todas as enfermidades psicobiofísicas, a mais perfeita cirurgia que existe para que isso se dê é o que chamamos de cirurgia moral. E até para ajudar nesta cura moral, a nossa transformação espiritual. Pode continuar. Você disse um dia, na live passada com a gente, que eu não sei se eu ouvi errado, se eu anotei errado. Todo o nosso energismo iria se transformar em sentimentos. Mas os sentimentos a gente sabe que eles não são o último, né? Eles vão evoluir. Aí eu te pergunto, quando todo esse energismo se transformar, a gente deixaria de vir aqui no físico? Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta, falam, agora eu estou livre daqui. E aí eu falo, quando nós transformarmos tudo isso aqui, não em sentimentos aqui na personalidade, que depois ainda vão transformar em pensamentos, eu estou falando em sentimentos superiores, as virtudes imortais. E quando você chegar lá, vai ser considerado um mestre, no mínimo um mestre naquele processo. Agora, que diferença faz um mestre junto com outros mestres? Vai ser mais um. Agora, se ele retornar para lecionar para aqueles que nada ou quase nada sabem, o prazer e a felicidade do espírito mais evoluído está exatamente nisso. Tanto que Bezerra de Menezes recebeu o passe livre para encarnar em qualquer planeta do sistema solar. E nós sabemos que tem planetas tão evoluídos em relação a Júpiter, considerado o mais evoluído, que os instrumentos humanos não conseguem enxergá-los. São vários. E ele escolheu ficar no planeta Terra enquanto houvesse dor. Porque a alegria dele, além de servir o Cristo, é auxiliar os menos sábios, para que eles possam
curar-se. E ele narra que a primeira atitude para que esta cura se dê é desentulhar a mente do paciente, que às vezes vai agregando tanta coisa desnecessária que não tem espaço para as coisas boas. É como se limpasse uma despensa e agora vamos escolher quais os alimentos que vão entrar para a minha nova conduta alimentar. Então, isso é a Joana de Ângeles, que todo o energismo do corpo vai transformar-se em sentimentos, e não só em sentimentos mais periféricos, mas em virtudes para a composição ou expansão da nossa própria consciência. É verdade. Eu sonhava quando eu fiz a medicina ortomolecular, a primeira colocar todas as moléculas corretas no lugar correto, eu sonhava que iria resolver todo o problema de dor e de sofrimento, mas a gente viu que o negócio era mais acima, né? Tinha mais coisas, né? Então, assim, eu também comungo do Bezerra de Menezes, que realmente é duro ver o sofrimento, não é fácil, né? Então, muito, muito difícil isso aí, realmente. A outra coisa que eu queria ver é que de acordo com os nossos estudos, né, na obra da Grande Síntese, é que o progresso só avança por ciclos, né, de idas e vindas, né, e cada existência é filha de um germe que já aprendeu tudo sobre aquela existência, e aí quando ele faz aquela existência, aquele próximo germe já vai vir com coisas mais avançadas para uma próxima, né? Para fazer novos germes de novas existências, né? Por isso Exato. que o ciclo vai e depois ele sintetiza aquela existência toda, né? Sintetiza aquela existência e depois já vai surgindo nova existência mais evoluída, né? Por isso que a vida é em ciclos, e eu não entendo por que as pessoas acham que nós somos diferentes. Se tudo na vida é assim, você mesmo falou que desde o psiquismo divino, a aglutinação, uma vez que ele vira éter cósmico, as pessoas pensam que é só a junção do psiquismo divino, é só a junção disso, mas não é. Já é uma coisa muito mais evoluída do que o psiquismo. E assim sucessivamente. Por exemplo, um átomo de hidrogênio sozinho, ele é uma coisa. Quando ele junta com outro hidrogênio, ele já é um gás de hidrogênio totalmente diferente. E quando ele junta o hidrogênio com o oxigênio, já é outra coisa diferente. Entendeu? Você vê um átomo de cloro, ele é extremamente nocivo para a gente. Extremamente nocivo. Mas quando ele junta com o sódio, é um sal. Entendeu? Que a gente tem. A gente tem cloreto de sódio. É totalmente diferente. Já é uma expertise totalmente diferente. Então, a vida é feita de ciclos, de idas e vindas. Idas e vindas. E aí, eu não entendo por que as pessoas ficam tão difíceis de entender as novas encarnações. E as novas encarnações, como nós estamos aqui agora, somos muito mais evoluídos dos que nos procederam, né? Então, e teremos outras encarnações mais evoluídas do que a nossa, né? Sim. Então, isso é muito óbvio, é fácil de concluir, é fácil de deduzir, né, Sebastião? Com certeza. E além desta magnífica obra de Pietro Baldi, que nós vemos a evolução em ciclos, se você adquire a expertise, depois você volta quase no ponto de origem para dividir o conhecimento e arrebanhar novos conhecimentos e novos seres para a expansão da sua própria consciência. Aí você sai de Pietro Baldi e vai lá para Ramatiz em O Sublime Peregrino.
Aí lá no capítulo 4, logo na questão 31, aí você vai perceber o próprio Ramatiz dizendo que quando você sublimar o espaço e o tempo, fundindo-o na sua realidade maior, há uma expansão esférica, que expande a sua consciência. O que ele quer dizer, a mesma coisa de Joana e também de Pietro, que o Pietro fala que nós estamos aqui para transformar a matéria, levá-la conosco para planos maiores. Então ele fala, se você funde o espaço, que é a parte do corpo, o mundo material, no tempo, que é a parte perispiritual, e depois na eternidade, que é a sua consciência, aí você começa a ser o co-criador de seres para a expansão do seu próprio universo. Porque você passa a criar em plano menor. Porque você já promoveu a tarefa era transformar o corpo físico até que ele evoluísse se confundindo com o corpo perispiritual e esse até a sua completa fusão com o espírito, que é a essência imortal, o que nós chamamos de eternidade. Então ele dá uma aula, um show, numa única resposta, que é a questão de número 31 do capítulo 4. É muito importante isso aí, sabe, Sebastião? Tinha uma outra questão, nessa questão de idas e vindas, como as pessoas. A gente nunca acorda o mesmo, né? A gente sempre está evoluindo para melhor, né? Sim. E a gente imagina os jovens de hoje, como eles têm um vazio existencial, né? Como eles têm uma inércia. É a grande causa aí das depressões, né? Das ansiedades, Sim. fruto de, infelizmente, na nossa cultura ocidental, nós não tivemos, a mídia não nos disse a verdade, quer dizer, a ciência não nos falou tudo, a religião não nos falou tudo, a, a educação não nos falou tudo, os governos não nos falaram tudo, a medicina não nos falou tudo e a mídia, infelizmente, ajudou a não a nenhuma dessas partes falar tudo, né? Com certeza, mas agora esses tempos vão ser modificados e nós vamos, assim como a profecia de Paulo de Tarso, lá acho que é a primeira carta aos Coríntios, versículos de 1 a 13, quando ele fala do amor. Então, hoje vejo em parte, amanhã verei face a face. E esses dias estão chegando para aqueles que se dispuserem a pagar o preço dessa transformação moral. Porque nós vamos sutilizar tanto os nossos veículos de expressão e também os de evolução, a nossa intuição vai estar tão sutilizada, tão afiada, assim como a nossa inspiração, que nós vamos alcançar conteúdos tanto de nossa consciência e de outros universos dimensionais e vamos viver praticamente em êxtase diante de tanta coisa que está à nossa disposição e a gente está cego para essas realidades. E também falar o seguinte, uma das coisas que me surgiu, Sebastião, foi as energias disponíveis ao nosso redor. Por exemplo, você sabe que até para formar um mineral, você precisa do germe para formar o mineral. Quer dizer, você precisa do modelo organizador desse mineral, ou seja, a energia sutil que organiza. Por exemplo, potássio. Você tem um modelo que forma o potássio, você tem a energia, né? Você tem já a essência dele que forma. Assim como você tem da água,
Aqui você tem das moléculas. Então, por exemplo, uma molécula de DNA, ele já tem um modelo que organiza ele todo, né? E assim é o modelo que organiza uma célula. Ele já tem uma essência. E essa essência, ela se espalha, ela fica o tempo todo, né? Ela fica organizando o tempo todo até ela se fundir com outras para formar outros seres. Então, a gente tem, se a gente colocasse, por exemplo, a Terra sem os vegetais, sem os minerais, sem os animais e sem os seres humanos, a Terra em si, ela já tem, ela é um aglomerado de moléculas, né? Então ela já tem o energismo dela também, não é isso? Ela já tem a essência que forma essa Terra, esse planeta Terra. Ele não formou assim de um, só juntou, não. Ela já tem uma essência total, que é a energia. Vamos botar aqui o nome de prana, o prana mineral, o prana terreno. Então a gente já recebe essa energia da Terra, uma energia que chama de Kundalini, né? Que ela vem de dentro do centro da Terra. Então a gente já tem a energia da nossa planeta Terra, que é a energia telúrica, que é a soma de todos os minerais, né, que estão ali, moléculas que estão ali compondo. Aí a gente já tem a energia, a essência dos vegetais, que estão todos aqui. São vários tipos de vegetais. A gente tem a essência de todos eles. Porque, por exemplo, um pé de erva cidreira, ele já tem o energismo dele. Imagina você pegar e fazer o óleo de uma erva cidreira. Ali ele leva a essência dele, né? E ele tem a essência energética mesmo, né? O corpo etérico da cidreira. Então imagina todos os vegetais. Então a gente tem acesso a essa essência que forma esse vegetal. A gente tem acesso às essências que formam os animais. Então tem as energias do mineral, da terra, do vegetal, dos animais. E a gente tem as essências que formam nossos seres humanos, né? Nós temos as essências que do nosso corpo. Então, se a gente tem um modelo organizador que organiza uma célula, que organiza uma molécula, que organiza um planeta, a gente tem um modelo organizador que organiza a gente. Não resta dúvida. E essas energias, elas irradiam. Assim como a gente tem um modelo organizador que organiza a nossa mente. E assim vai. Então a gente já tem acesso a muitas energias ou essências. Eu chamo isso de prana físico, de prana mineral, de prana vegetal, de prana ou essência, essência animal e o prana humano, e o prana espiritual, né? Então, imagina quantas energias a gente pode acessar, né? Aliás, a gente entra em contato, né? Tudo à nossa disposição. Então veja o Ramatiz conforme falamos. A consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e do espaço para atuar noutras dimensões indescritíveis. Abrange então cada vez mais a magnificência real no universo para si mesmo e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Poxa, que coisa. Então, eu nunca vi algo muito tão profundo. profundo num parágrafo pequeno, né, com o Ramatiz. Então eu quero te agradecer, Sebastião, por tudo isso. Muito bom esses debates, né? E pena que as pessoas às vezes não conseguem entender, mas vai ficar gravado aí para depois, né? Com certeza. Então, eu espero que as pessoas, os nossos irmãos internautas, vão ver se ficou dúvidas deles aqui hoje, que possa ver, rever
e questionar. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.